todos. Agora há pouquinho, nós informamos você que aproximadamente 64 milhões de eleitores já votaram nos Estados Unidos. Já fizeram aquele voto antecipado, o Early Vote, nos Estados Unidos. Agora há pouquinho, eu disse para vocês que que a revista inglesa The Economist disse aqui no jornal agora há pouquinho que se ela tivesse um voto, ela votaria na Kamala Harris. Outro jornal, o New York Times, disse que vai votar também, depois lá no editorial, que apoia a Kamala Harris. Outros disseram que apoiam o Trump e alguns disseram que não apoiam nem A nem B. Por exemplo, o Washington Post diz que não apoia nenhum nem o outro. Como nós estamos chegando pertinho da eleição americana, nós pedimos então aqui ao professor Vitélio Bustolin, professor de Relações Internacionais, aqui da Universidade Federal Fluminense, para conversar um pouco conosco. Professor Vitélio, muito obrigado por atender o jornal Nova Brasil. Obrigado a vocês pelo convite, Heródoto. Bom dia a você, bom dia a todos. Professor, acho uma coisa que muitas vezes, para nós, assim que estamos acompanhando de fora, não entendemos muito bem. É comum veículos de comunicação nos Estados Unidos manifestarem publicamente que apoiam um candidato ou outro? É comum, sim. Inclusive, o Washington Post fez isso durante muitos anos, durante décadas, na verdade. Até 2013, esse jornal foi comprado pelo Jeff Bezos, que é o dono da Amazon. E esse jornal sempre teve uma tendência mais democrata, Heródoto, mas aí o Jeff Bezos resolveu que neste ano não iria apoiar nenhum candidato publicamente, nenhum editorial do jornal, e por isso perdeu 250 mil assinantes do jornal, que tem uma posição mais democrata. O Washington Post é o terceiro jornal de maior circulação dos Estados Unidos, atrás do New York Times e do The Wall Street, Heródoto. Agora, professor Vitélio, quando um veículo de comunicação, como o New York Times, o The Washington Post e outro, citei agora há pouquinho aqui o inglês lá, a Economist, eles dizem publicamente que apoiam o candidato A e não o B, ou vice-versa, eles não perdem credibilidade? Eles perdem, Heródoto, mas é assim que é feito lá. Na verdade, se a gente for pensar na mídia em geral, e essa é uma oportunidade de conversar sobre a mídia com jornalistas, né, inclusive com você que tem muita experiência, a mídia tem um posicionamento, muitas vezes não é um posicionamento aberto, muitas vezes é velado. Pelo menos nos Estados Unidos, no Reino Unido e algumas democracias, alguns veículos de comunicação têm um posicionamento aberto. A Fox News, por exemplo, é uma emissora de TV que abertamente apoia os republicanos há muito tempo e abertamente apoia o candidato Donald Trump, Heródoto. No caso, e já a CNN não tem a mesma posição, é isso? A CNN costuma apoiar os democratas. Agora, no caso do Washington Post, é um problema porque ele já vinha perdendo receita, um jornal que vinha perdendo dinheiro, e que viu nessa campanha uma possibilidade de tentar se equilibrar e de não pender para nenhum lado, inclusive porque a possibilidade do Trump vencer é grande, não é descartado. Os dois candidatos estão empatados dentro da margem de erro das pesquisas. Então, inclusive, não é apenas por tentar manter uma isenção que não existia antes, criar uma isenção, no caso, mas também pensando num cenário em que a Câmara possa não se eleger, Heródoto. Professor Vitélio, nós anunciamos também que pelo menos 64 milhões de eleitores já votaram, inclusive o próprio presidente Biden já votou, o chamado Early Voters dos Estados Unidos. Essa forma de eleição, né, começar antecipadamente, quer dizer, quando chegar no dia 5, salvo engano, na próxima terça-feira, quer dizer, mais da metade do país já votou, mais da metade. Eu suponho que tenha 300 milhões de habitantes, deve ter uns 150 milhões, vamos votar até lá. E aí, nas mãos de quem fica a decisão? Fica no pessoal de quem votou? Fica nos chamados delegados dos estados? Como é que se resolve isso? Eu vou começar falando que na eleição passada, ainda no contexto da Covid, o Trump já vinha questionando esse voto pelos Correios, e isso levou a que muitos dos seus eleitores não fossem votar antecipadamente. E essa é tida como uma das razões para ele ter perdido as eleições passadas, porque os democratas foram votar, e ele era contra
esses votos nos Correios, que ele chamava de votos fraudados. Inclusive, ele vem questionando os votos novamente agora, preparando um discurso, caso ele perca as eleições, para questionar novamente o resultado das eleições. Como funciona, né? Essa é a sua pergunta. Como funciona nos Estados Unidos? São 538 delegados, esses delegados são distribuídos de acordo com a população de cada estado. Então funciona assim, Heródoto, se um dos candidatos receber um voto a mais na Pensilvânia do que o outro candidato, o que recebeu um voto a mais ganha todos os delegados da Pensilvânia. É um modelo muito criticado, porque na verdade muitas vezes ele gera distorções. Em 2016, por exemplo, a Hillary fez quase 3 milhões a mais de votos que o Trump no voto popular, mas perdeu nos estados, ele contabilizou mais delegados. Isso também aconteceu com o Al Gore contra o Bush filho lá no ano 2000. Então, o que acontece? Nesse momento, a disputa é pelos estados pêndulo, aqueles estados que em determinada eleição votam nos democratas, em determinadas eleições nos republicanos. Esses estados hoje são 7, a Pensilvânia, o Wisconsin, o Michigan, a Nevada, o Arizona, a Georgia e a Carolina do Norte. E pode acontecer também, Heródoto, que nenhum dos dois candidatos alcance os 270 delegados necessários para vencer as eleições. Aí teria um empate de 269 contra 269. Isso, então, teria que ser resolvido no Congresso. A 12ª emenda da Constituição dos Estados Unidos prevê uma solução. Primeiro, os deputados, um para cada estado, formando uma comissão, selecionariam o presidente, e se não chegasse a um consenso, isso iria para o Senado, Heródoto, mas é improvável que isso aconteça. Eu não sabia também dessa característica, professor Vitória. Quer dizer, se empatar, então, o desempate é feito no Congresso dos Estados Unidos. É feito no Congresso, com um novo Congresso, né, que parcialmente será substituído nessas eleições também. Aí cada estado vai ter uma comissão de representantes, vai ter um voto cada estado, e seria declarado o vencedor quem conquistasse 26 estados dos 50 existentes, ou seja, a maioria absoluta. Mas se isso também, se houvesse um novo empate, aí iria para o Senado, Heródoto. É a 12ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. Interessantíssimo. Professor Vitélio, muito obrigado. Obrigado a vocês, um bom dia a todos. Muito obrigado. Professor Vitélio Brussolin, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. Acho que vários passos interessantes foram dados aqui explicando para a gente a eleição dos Estados Unidos, que é muito diferente da nossa. Há outros passos, logicamente a gente vai ter oportunidade de conversar sobre isso ainda aqui no nosso jornal, aqui da nossa Nova Brasil.